E Dudu já não é mais jogador do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo financeiro entre as partes e fala também sobre o próximo clube do atacante. Tudo indica que será o Galo, mas no Atlético me contaram que São Paulo, Corinthians e Santos também estão de olho. Negócio barato, mais um para o Vasco da Gama, e essa coisa não é boa para o torcedor cruzmaltino. Para completar, preciso te contar bastidores de uma treta envolvendo emissários da CBF na tentativa de contratação de Carlo Ancelotti, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Agora quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Alejandro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro na temporada passada, atualmente no CSKA da Rússia, e a coisa não tem funcionado bem para ele. Só 4 partidas desde a transferência para o exterior, nenhum gol marcado, vários jogos como reserva, e o Alejandro tem dado sinais de que gostaria de voltar ao Brasil. O Internacional é um dos interessados. Bora com uma informação de bastidor que mostra um pouco da bagunça da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que tem como diretor de seleções Rodrigo Caetano, talvez o mais respeitado entre todos os executivos de futebol do país. Mas, para contratar Carlo Ancelotti, o Edinaldo Rodrigues enviou uma dupla de pouquíssima experiência e sem muito contexto dentro do futebol nacional. Diego Fernandes e Álvaro Costa foram os emissários da CBF na negociação com o treinador italiano que pertence ao Real Madrid. Foram eles os responsáveis por viajar na semana passada para Londres para tentar sacramentar o acordo. Só que descobriu-se depois que o Diego Fernandes fez vazar para a imprensa espanhola todos os seus passos durante essa viagem. E a repercussão foi extremamente negativa, a ponto de o Ancelotti ter ficado revoltado com o vazamento das notícias. O Álvaro Costa conseguiu apurar, ficou muito bravo também com o comportamento do Diego, e os dois quase trocaram porrada, quase foram às vias de fato, uma vergonha mundial passada pela CBF. Repito, com o Rodrigo Caetano por aqui, esperando para entrar no negócio. Depois desse caos protagonizado por Diego e Álvaro, que eu confesso que não conhecia, o Diego é mais conhecido no meio do futebol por trocar dinheiro para vários atletas, entre eles pro Neymar. Depois desse episódio, o Edinaldo decidiu colocar o Rodrigo Caetano para conduzir as negociações. As tratativas com o Carlo Ancelotti prosseguem e existe a expectativa dentro da CBF de que o acordo seja selado assim que o Ancelotti for demitido do Real Madrid. As discussões entre o clube espanhol e o técnico italiano seguem em relação a isso. Hora de falar sobre o Vasco com mais um negócio que certamente, se acontecer, vai gerar uma enxurrada de críticas ao presidente Pedrinho. É que o cruzmaltino emprestou recentemente o JP, meia de 20 anos de idade, para o Avaí. E depois de apenas 3 jogos no clube catarinense, com 2 gols na Série B, o Avaí já imagina a compra do atleta no fim do período de empréstimo. E a opção de compra é bem barata, 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos. A informação de que essa é a condição para que o negócio avance repercutiu muito mal entre torcedores cruzmaltinos. O Vasco se defende, lembrando que o JP não conseguiu se destacar com a camisa do Vasco, embora tenha tido algumas oportunidades. Importante lembrar que se pintar proposta para o Vasco durante esse período de empréstimo até o fim da temporada e o Avaí não for capaz de cobrir, o time catarinense ainda fica com 10% do valor de uma transferência como taxa de vitrine. Esse não é o primeiro caso de negociação ou possível negociação que incomoda o torcedor vascaíno. Recentemente aconteceu algo parecido com o Eric Marcos, outro jogador revelado na base do Vasco. Com a informação mais importante dessa sexta-feira, Cruzeiro e Dudu chegaram a um acordo para a rescisão do contrato que só se encerrava em dezembro de 2027. Dudu vai ter direito a cerca de 16 milhões de reais pela dispensa. Importante lembrar que se ficasse com o atleta até o fim do contrato, Cruzeiro desembolsaria mais de 50 milhões de reais. A partir de agora, a pergunta que fica é: para onde vai o atacante de 33 anos de idade? Desde a última terça-feira, o André Cury, representante do Dudu, conversa com o Galo. Dá para dizer que o Atlético é favorito na contratação do jogador. O Cruzeiro não colocou nenhum empecilho nesse contrato, ou nessa rescisão de contrato, para que o atleta pudesse atuar por um rival. E aí é natural que o Dudu opte por jogar no Galo, com um salário menor do que o atual de 1.600.000 por mês, a que ele tem direito no Cruzeiro, até porque o Dudu vai ter direito a uma bela compensação financeira na Raposa. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversando com uma fonte atleticana, eu vi que o Galo não é o único na parada. Santos,
Corinthians, São Paulo e também Grêmio são outros interessados. Não consegui a confirmação de nenhum desses clubes, mas confesso que fiquei surpreso ao imaginar a possibilidade de o Dudu defendendo a camisa do Corinthians, do São Paulo ou do Santos, diante da excelente relação que ele tem com o torcedor palmeirense. Dá para dizer que o Dudu tem no Verdão o clube pelo qual ele despertou a maior paixão, embora a relação dele com a presidente alviverde seja a pior possível. Leila Pereira, inclusive, entrou na justiça processando o atacante depois que eles trocaram xingamentos públicos. Só para completar a passagem do Dudu pelo Cruzeiro, para lá de discreta, só 17 jogos e 2 gols marcados. Ele foi afastado depois que o técnico Leonardo Jardim descobriu que ele havia pedido pro presidente, pro dono da SAF do clube, pro Pedro Lourenço, a demissão do treinador. Sem clima para ficar, o Dudu está livre no mercado. O Cuca faz enorme pressão para que ele vire reforço atleticano, e independente de se virar reforço do Galo, do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Grêmio ou qualquer outro clube, Dudu só pode voltar a atuar a partir de 2 de junho, quando a janela por aqui reabre. E você, gostaria do Dudu no seu time do coração? Para onde você acha que ele vai? Bora mudar de assunto e falar sobre um técnico interino do Vasco detonando o Capasso. Você certamente conhece o Felipe Maestro, que é diretor técnico do Vasco. Ele atua como técnico interino, enquanto o Cruz Maltino busca um substituto para Fábio Carille. Depois que o Vasco empatou com 1-1 contra o Operário, jogo disputado no Paraná, Copa do Brasil, Felipe foi perguntado a respeito da ausência do Capasso. O que acontece com o Capasso? Por que ele não tem jogado? A resposta do Felipe Maestro, abre aspas, o Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade de sair e não quis. São escolhas. Se você gosta do Capasso, se referindo ao repórter, não tem problema nenhum. Mas ele não faz parte do elenco. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do clube. Você, repórter, gosta dele? Eu não gosto, finalizou o Felipe com declaração forte, só para explicar o contexto dessa história. O Capasso teve recentemente a oportunidade de sair para 3 clubes diferentes, propostas do Penharol, do Sochi, que é da Rússia, além do Platense. E nos 3 casos o atleta preferiu ficar, causando chateação no Cruz Maltino, que procura recuperar parte dos 10 milhões de reais investidos em sua compra. O contrato se encerra em dezembro, Capasso que inclusive nem tem atuado com o restante do elenco nos treinos. Flamengo que conseguiu mudar a fórmula de rateio da audiência em relação ao pay-per-view na Libra. Dessa maneira, a expectativa é de aumentar o faturamento com direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 195 milhões para 253 milhões de reais por ano. Por falar no rubro-negro, o Flamengo sugeriu mudança no formato do Campeonato Carioca para 2026, campeonato que teria bem menos datas. Isso porque os 12 times seriam divididos em grupos de 6, e aí cada um desses times do grupo A enfrentaria os times do grupo B e vice-versa. Dos 6 de cada grupo, 4 passariam para a próxima fase, quando começaria o mata-mata de quartas de final. Ainda há necessidade da aprovação de outros clubes em relação a esse regulamento. Mas eu separei aqui 3 trechos. Felipe Maestro falando sobre os estrangeiros recém-contratados. E na pergunta que foi feita pelo companheiro, ele destacou o Nuno e falou isso aqui. Escuta aí. Você citou alguns jogadores que vêm de fora, mas o Nuno você não citou. E o Nuno se adaptou muito rápido. Vai de jogador para jogador. O Nuno se adaptou muito bem. Óbvio que a sequência de jogos ela é muito ruim para todos. O calendário é muito ruim, a gente não vai ficar falando aqui porque faz parte do futebol há anos, desde a época que eu jogava. Então, em relação aos jogadores estrangeiros, uns se adaptam um pouco mais rápido, outros demoram um pouco. O problema é que a gente quer matar as contratações e a resposta é muito imediata. E alguns respondem muito bem, como é o caso do Nuno, outros demoram um pouco mais. O Lloyd, na última partida e hoje, ele jogou bem. Sim, é um jogador que precisa do 1 contra 1, precisa a gente tentar potencializar o que ele tem de melhor a cada jogador, não só ele. Então, em relação a isso, no segundo tempo, quando você fica sem a bola, preocupado somente em se defender, passa uma impressão de que realmente a intensidade cai. Realmente ela cai muito, mas é muito devido a você não ficar com a bola. Você pode, em alguns certos momentos do jogo, você tentar controlar o jogo com a posse de bola.
A gente tomou o gol porque numa transição ofensiva ali a gente errou um passe e acabou gerando o gol do adversário. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade nessa situação, eu acredito que a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Mas estamos vivos, né, dentro da partida. Jogar aqui é muito difícil, o Operário é muito forte aqui, o campo realmente, como eu falei, prejudica muito a qualidade do futebol. Eu acho que a gente se preocupa muito com a qualidade, com a intensidade, mas ela parte do princípio também de ter um gramado adequado, não só aqui, mas como em todos os estádios. Felipe, também foi abordado sobre o calendário, que é ruim e desgastante. Não é só para o Vasco, é para todos os clubes, né? Porque, como o Vasco, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, viagens e mais viagens, jogos e mais jogos. O Vasco jogou ontem em Ponta Grossa, no Paraná, viajou na terça-feira, aí segue agora para Brasília, joga no Mané Garrincha com o Palmeiras, e o calendário, como fazer a programação de tudo isso. O calendário ele prejudica bastante. A gente vai se reunir juntamente com os médicos, com o preparador físico, com os jogadores. O feedback do jogador é muito importante. A gente teve que fazer 2, 3 substituições porque os jogadores pediram para sair. O caso do Nuno, Piton, que está voltando, não jogou a última partida. Enfim, esse calendário realmente prejudica, o jogo é muito intenso. O Vasco tem um elenco muito qualificado e a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade ela vai aparecer, o jogador tem que aproveitar da melhor maneira possível. E esperamos aí ter uma equipe bem mais descansada, um pouco mais organizada, para que nós possamos aí diante do Palmeiras conseguir a vitória. E finalmente o assunto mais polêmico, é o que está dando o que falar aí entre os vascaínos. Tem gente que me ligou para dizer, olha, o Felipe não pode fazer isso, ele desvalorizou um patrimônio do Vasco, que é o zagueiro Capasso. Outros concordaram com ele, o Capasso não jogou rigorosamente nada até agora. A pergunta é interessante, eu vou trazer inclusive a pergunta feita pelo o jornalista, o influencer, né, na entrevista lá de Ponta Grossa, sobre a questão do Capasso. Escuta aí. Importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né? Campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte, a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação. A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele. Eu não gosto. A questão financeira. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Lineker, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. É isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com um giro de notícias do Vascão da Gama neste sábado para você, trazendo as últimas informações do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações
Estamos rumo aos 30 mil vascaínos aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo que é inscrito e você que não é inscrito ainda, faça parte dessa família que cresce cada vez mais. Estamos perto aí de atingir a marca de 30 mil vascaínos apaixonados aqui no nosso canal. Um forte abraço a todos, um bom final de semana a todos vocês. À tarde voltamos com mais informações do nosso Vascão da Gama. Forte abraço.